Então, gente, a próxima glândula que a gente vai falar, discutir um pouquinho, é sobre a adenopófise. Essa glândula ela é uma glândula extremamente importante. Na verdade, a hipófise como órgão, ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. Ela é uma glândula também cordonal, formada por o tipo de capilar, vão ter capilares fenestrados e sinusoides, que é um tipo de capilar que permitem trocas extremamente rápidas com o tecido, e ela vai ter 3 tipos de células, tá? Nós vamos ter 2 tipos de células, as células basófilas e as células acidófilas, isso em relação à afinidade ao tipo de corante. Então, células basófilas têm afinidade pela hematoxilina, enquanto que as acidófilas vão ter afinidade pela eosina. Isso vocês já viram, afinidade de corantes. Essas células se coram, então elas são cromoafins, tá? E vai existir um tipo de célula que não tem afinidade por nenhum dos 2 tipos de corante, as células que são chamadas cromófobas. Então elas têm fobia por corantes, então elas não se coram e vão ficar clarinhas. Essas células clarinhas, as cromófobas, como essa daqui, ó, que a gente está visualizando, acredita-se que tenham sido células ou basófilas ou acidófilas, mas que perderam sua função em termos de produção de hormônio e deixaram, portanto, não acumulam nada no citoplasma, não tendo afinidade, então, por nenhum tipo de corante, certo? Aqui a gente tem uma célula basófila, e aqui célula acidófila. A gente já vai vendo uma outra imagem um pouquinho melhor. Esse slide aqui é só para a gente mostrar o que? A circulação da hipófise. Aqui a gente tem, ó, derivado lá de cima, aqui são neurônios dos núcleos supraóticos e paraventricular, que formam a região que é chamada de neurohipófise, tá? Então aqui, região da neurohipófise, e essa que abraça nessa regiãozinha aqui que é chamada de infundíbulo, abraça a neurohipófise, a gente tem aqui a adenohipófise. E aqui está sendo mostrado então uma veia da onde vão sair vasos que vão diminuindo cada vez mais o seu calibre e convergem para a região, então, tanto da neuro quanto da adenohipófise. Aqui na adenohipófise, a gente vai ter, então, estão sendo representados por esses símbolozinhos aqui, ó, a estrelinha e a bolinha, hormônios, então, que regulam o funcionamento dessa glândula, e aqui a bolinha, então, hormônios que são produzidos pela a circulação de hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, aqui as bolinhas, elas vão cair na corrente venosa e vão se tornar circulantes, certo? Nesse outro diagrama, a gente vai ter de novo aqui, ó, a neuro. O que a neuro produz? A neurohipófise, ela vai produzir ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai ter ação sobre os rins. Vai produzir também ocitocina. A ocitocina, ela vai ter ação na ejeção do leite nas glândulas mamárias, devido a ela estimular a contração das células mioepiteliais que ficam ao redor das porções secretoras das glândulas mamárias, e vai ter ação promovendo a contração da musculatura lisa lá no útero, tá? A adenopófise, através das células basófilas e acidófilas, produz uma série de hormônios. Então, as células basófilas, aquelas que vão ficar roxinhas, elas produzem hormônio de crescimento, que age principalmente no tecido ósseo, tecido muscular e tecido adiposo, levando então ao crescimento desses tecidos durante a fase de crescimento do nosso organismo. Então, depois ela mantém um platô de hormônio de crescimento, e ela vai também produzir, as células basófilas
prolactina. A prolactina ela vai agir nas glândulas mamárias, estimulando a secreção do leite, tá? Enquanto que as células acidófilas, aquelas que vão ser curadas pela eosina, que vão ficar cor-de-rosa, vão produzir 4 diferentes hormônios. Vão produzir o ACTH, que a gente acabou de falar dele lá, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que age sobre o córtex da adrenal e leva à secreção de glicocorticoides, mineralocorticoides e do cortisol, que a gente já mencionou. Ela vai produzir TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai estimular a tireoide a produzir o quê? O T3 e o T4. Ela vai produzir também o FSH e o LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante. Nas mulheres vai ter ação sobre o ovário e vai desenvolver o FSH, o desenvolvimento folicular, e o LH, a ovulação. E o FSH e o LH nos meninos, o FSH vai estimular lá no testículo a espermatogênese para que ocorra a produção então dos espermatozoides, e o LH nos testículos a secreção de testosterona, certo? Aqui a gente tem uma imagem geral, né, uma panorâmica. Aqui seria o meinho, é a região do infundíbulo, aqui a região da neurohipófise e aqui a região da adeno. A região da adeno em aumento maior, a gente vai ver, ó, essa célula que está mostrando a seta verde é uma célula cromófoba. Ela não tem afinidade por corante nenhum, ela não se cora, provavelmente é uma célula que não produz nada. Aqui, a setinha amarela e essas outras aqui, ó, que a gente tá vendo aqui em cima, mais roxinhas, elas são células basófilas. Enquanto que essas aqui, ó, cor-de-rosa bem forte, bem brilhante, são as células acidófilas. E a última glândula que a gente vai ver é a pineal, ou também chamada de epífise, que é essa glândulazinha aqui, ó. Aqui está a localização dela no nosso organismo. Essa glândula é formada por células que formam um parênquima, células chamadas de parenquimatosas. Essas células são chamadas de pinealócitos ou pineócitos. Elas são uma forma especializada de neurônio que não tem axônio e são fotorreceptores retinianos. Existe também nessa glândula astrócitos, que são cerca de 5 a 10% das células, que separam, circundam, estão ao redor dos pinealócitos e separam os pinealócitos uns dos outros, e a função em termos de produção hormonal é a produção de melatonina. A melatonina ela é responsável pela variação circadiana, ou seja, o comportamento cíclico do dia e da noite, sono e vigília, certo? Quando a gente tem o anoitecer, a ausência da luz solar, aumenta a produção de melatonina em cerca de 10 vezes. Então, é o hormônio do sono, é o hormônio que faz com que a gente... ele é estimulado a produção da melatonina, ela é estimulada pela ausência de luz. Porque durante o dia, com a presença de luz solar, cai a produção de melatonina com a presença de luz, por isso que a gente não tem sono durante o dia e vai ter sono durante a noite. A produção de melatonina, ela tem um pico que é na adolescência, tá? Por isso que os adolescentes dormem muito, e cai com a idade, por isso que o idoso dorme pouco, ele tem ausência de sono. Em animais que apresentam comportamentos sazonais, ou seja, aqueles comportamentos de acordo com a estação do ano, a pineal ela parece responder a variações do comprimento dos dias e comprimento das noites. É uma via neural bastante complexa, células ganglionares da retina que se comunicam via nervo óptico com os pinealócitos, então por isso o controle da luz solar.
Ponto alto do desenvolvimento, como eu já mencionei, é na puberdade, é a produção máxima de melatonina, e ela sofre um processo com a idade de calcificação que é progressivo. Então, quanto mais velha a pessoa, maior o nível de calcificação, fazendo com que apareça o que são chamados de concreções calcárias, ou então areia cerebral ou acérvola, que é chamada. A gente já vai visualizar. Então, aqui a gente tem um gráfico que ilustra o pico de produção. Então, vejam só, 6 horas da tarde, ainda tá baixo, daí começa a subir o nível de produção por volta da meia-noite. Faz um pico de produção no meio da madrugada e 6 horas da manhã começa a ter o quê? A queda da produção de melatonina, certo? Aqui a gente tem, ó, um astrócito sendo apontado e essas outras célulazinhas aqui são pinealócitos. Aqui a mesma coisa, células da glia, que são então, portanto, astrócitos, essas que têm os núcleos mais compridinhos. Aqui a gente tem a presença de um capilar sanguíneo e as outras setas aqui, ó, estão apontando essas células mais pigmentadas aqui, são os pinealócitos ou pineócitos. Aqui, essa aqui é uma coloração que evidencia os capilares sanguíneos, ó. Então, aqui a gente tem capilar, aqui também é capilar, prolongamento do pinealócito. Aqui, outros capilares sanguíneos, só para mostrar, então, que ela é uma glândula altamente vascularizada. E aqui, as concreções calcárias, ó. Então, vão aparecendo, ela vai ficando com um acúmulo, então, de cálcio, e vão formando esses pontos de calcificação. Aqui também, em aumento maior, as concreções calcárias, aqui e aqui. Certo, gente? Então, era isso.